Não retribua pelos padrões humanos. É o título da lição 7, classe de adultos. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Meus irmãos, a paz de Cristo. Sou o professor Denis Pereira. É um prazer tê-los por aqui. Atuo com a Escola Dominical há mais de 20 anos e com a liderança de jovens e adolescentes na igreja e também como superintendente da Escola Dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui ao longo desta aula. E hoje temos a estreia do quadro Fala Professor. Você poderá participar deste quadro aqui com a gente também. Aqui no canal temos dinâmicas, tá certo? Por isso é importante você deixar o sininho ativado para o YouTube te informar sempre que tiver um quadro, um vídeo novo por aqui. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, a leitura bíblica em classe está aí, ó, Mateus 5, do 38 ao 48. Irmãos, nós vamos falar de algo sério por aqui, hein? Ó, se você não está inscrito ainda, não segue o nosso perfil no Instagram, segue lá, @Denis Pereira Oficial, tá certo? Aqui na descrição tem um link para materiais em PDF, slides, comentários, marcadores de página e muito mais. Tem um link para o meu WhatsApp. Nós temos 6 grupos de professores do Brasil e do exterior, onde trocamos informações, ideias e materiais da Escola Dominical ao longo da semana. Lembrando que neste canal tem conteúdos, tem as pré-aulas, dinâmicas, treinamentos, lives e muito mais para as classes. Anote aí. Pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, pegue o link desse canal e manda para todo o departamento Escola Dominical da sua igreja. Introdução. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar vingança. Mas aí vem Jesus e, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso mesmo, é sobre retribuição que nós vamos falar na nossa lição de hoje. Então nós vamos aqui perceber então por que não devemos nos vingar das pessoas, tá certo? Sobre isso que nós vamos falar aqui. Tópico 1. A vingança não é natureza do reino. Nós precisamos lembrar que como cristãos significa que somos nascidos de novo, significa que adquirimos uma nova natureza e, portanto, precisamos viver uma nova vida, não segundo os padrões do mundo, mas segundo a palavra de Deus, certo? A lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite. Então aqui a ideia não era esta retribuição, esta vingança, mas aqui a ideia era mostrar às pessoas a consequência de seus atos. Então você será julgado na mesma medida do seu crime, né? Aí tem um ditado chinês que diz assim: olho por olho e dente por dente, no final do dia todos estarão cegos e desdentados. É mais ou menos assim o ditado, entendeu? Então, a ideia aqui não é uma carnificina, não, mas é mostrar para as pessoas, olha, a tua punição, o teu julgamento, a consequência dos seus atos virá na mesma medida do seu crime. A lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis que no seu propósito desejava, em particular, que a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança, pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano,
era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição, certo? Então não é para que um arranque o olho do outro, não. Mas ela dá a liberdade para a pessoa desejar que o outro tenha uma correção, um julgamento de acordo com o crime que ele cometeu. Mas aí os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando esta lei. Tá? Então a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Então, primeira coisa, tá? Não adianta olhar para o Velho Testamento. Estava autorizado. Coisa nenhuma. Bom, o cristão e a vingança, não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Tá? Então, olha, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora, Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Irmão, tem gente que acha que na graça a situação é mais fácil. Não é não. Porque amar quem nos bendiz é fácil. Mas e amar quem nos maldiz? Então, a Bíblia nos ensina a fazer o bem até mesmo a quem nos prejudica. A pessoa que aprende a amar até mesmo seus inimigos é uma pessoa que viveu suficiente no reino de Cristo e que é uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, tá? Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, tá? A vingança só pertence ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção, deixa eu falar uma coisa aqui. A maneira como as pessoas nos tratam diz respeito a elas. A maneira como nós reagimos diz respeito a nós. Traduzindo, quando a nossa reação é na mesma medida das pessoas, somos iguais a elas. Simples assim. É por isso que José não revida com ódio o ódio recebido dos seus irmãos, porque cada um dá o que tem. Se José se vinga dos seus irmãos, ele se faria igual a eles. E José era tão humano quanto nós, não é? Então pode ter certeza. As pessoas acham que a maior tentação de José foi a mulher. Não. A maior tentação de José foi não se vingar dos seus irmãos durante toda a sua vida, principalmente no momento em que ele se tornou governador, que seus irmãos se humilharam diante dele. Ele tinha tudo para acabar com a vida dos seus irmãos, mas ele não fez isso, porque se ele faz isso, ele se torna tão desprezível quanto os seus irmãos. Então, quando movido por um sentimento de vingança, devolvemos a alguém na mesma moeda com que ela nos tratou, nós estamos nos tornando tão desprezíveis quanto esta pessoa. E o cristão, ele precisa se guardar. Muito bem. Tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário que ele aparece por aqui. E também tem formas aí para você patrocinar o nosso canal. Isso é muito importante. Bom, para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. A primeira delas é virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge a nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor.
e às vezes até mesmo de maneira mais intensa, tá? Então, virar a outra face aqui, face está falando de honra. Honra. Eu tenho acompanhado alguns casos hoje na internet e é muito perigoso. Por quê? Por conta do pré-julgamento, muitas pessoas estão praticando difamação. O problema é que quando a honra de uma pessoa é manchada, mesmo que ela prove por A mais B que ela é inocente, irmão, é igual roupa branca manchada. Você pode pôr o alvejante que for. Vai limpar, mas a mancha vai ficar lá. Então, muitas vezes, quando alguém nos difama, ou quando é algo que atinge a nossa honra, a nossa reação, muitas vezes, é devolver na mesma moeda. Agora, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor ter em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura, tolerância. Para muitos a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Você não precisa de força para se vingar de alguém. Você precisa de força para não se vingar, mesmo tendo justificativo e motivo. Ah, meu Deus do céu. Essa é a maior dificuldade. É se manter equilibrado quando você tem... Não, você não sabe o que ela fez comigo. Não, eu vou te contar. Esse é um perigo. Quando temos justificativa, motivo, oportunidade, poder para nos vingar. É aí que nós mostramos quem nos governa. Ô glória, ô glória. É aí que nós mostramos quem nos governa. Se é o Espírito de Deus ou é a carne. Quando temos motivo, justificativa, pessoas à nossa volta dizendo, não, faz isso mesmo. Não, vai lá. Você tem razão. É quando temos razão para revidar, para nos vingar, para retribuir na mesma moeda. É nessa hora que nós demonstramos quem domina, quem governa a nossa vida. Muito bem. Arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça tirar-lhe, quando alguém está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Acontece que essa túnica, ela também servia a pessoa como cama. Então é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Eu tenho notado hoje algo muito triste, que é uma sede de vingança em pessoas influentes nas redes sociais. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas com títulos de pastor. Por que eu digo com título de pastor? Porque nem todos que aparecem em rede social com o título de pastor é de fato. Por exemplo, as pessoas me chamam de pastor. Eu sou o diácono da igreja. É muito perigoso esse título, tá? Então, assim, sabe esse ataque entre pastores? Você falou isso de mim, sabe? Vou te processar! Sabe o que é isso? Exposição das falhas da noiva de Cristo. Isso é um perigo. Isso não é o que Deus espera de nós. Tribunais humanos sendo chamados para resolver questões que deveriam ser resolvidas entre nós. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Para a vossa vergonha eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Por que não sofreis antes o dano, a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e defraudais isso aos seus irmãos.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, Paulo está dizendo que irmão que processa irmão está praticando injustiça. E os injustos não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Novamente, como você reage quando tem motivo, quando a sua reação é justificada, quando você tem razão, quando você tem motivação. Então nós temos que tomar muito cuidado. E como nós temos visto, isso só tem piorado a situação. Isso só tem trago vergonha sobre a igreja de Cristo. Obriga a fazer algo. Mateus trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é de Simão Cirineu, que foi chamado e obrigado para carregar a cruz de Cristo. O que é mais forte, por força de hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda milha, só faz quem tem um novo espírito, uma nova vida, não é? Então veja, o mundo de então, ele era dominado pelo Império Romano. O que acontecia? O soldado romano, muitas vezes, para humilhar o judeu, ele pegava a sua bolsa, onde ele trazia suas armas, sua roupa, capa de chuva, uma bolsa pesada de couro, jogava no chão e olhava para um judeu qualquer e falava assim: aê, pega isso aqui e caminha 1 milha para mim, que dá mais de 1 quilômetro, né? Dá, acho que aí 1 quilômetro e 1.300 metros, 1.500 metros, uma coisa assim. Então veja, Jesus, olha como que Jesus está... Gente, com Jesus a coisa aperta mais. Jesus está dizendo, se alguém te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Porque ao caminhar 2, o que você está dizendo? A primeira, eu caminhei porque você me obrigou. A segunda, porque eu fui mudado. Porque eu quero. Porque eu fui transformado. E por que não dizer? Porque eu te amo. Não é? Então, isso está mostrando com esta atitude uma nova vida em Cristo. Traduzindo, faça mais do que lhe pedirem. Faça mais do que a sua obrigação. Eita! Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá o solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Tá? Então assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu não ajudo quem está no semáforo. E a justificativa é a seguinte, eu não sei se aquela pessoa vai pegar aquele dinheiro e usar droga. Mas se aquela pessoa for pegar aquele dinheiro e for comer de verdade? E se aquela pessoa for realmente pegar aquele dinheiro, passar no mercado e levar comida para a família? Por que a gente não pensa assim? Na verdade, isso diz muito mais sobre nós do que sobre a pessoa. É que a mesquinharia do nosso coração não quer ajudar a pessoa. Simplesmente assim. Então, ajudar ou não diz tudo sobre nós, não sobre a pessoa. Ela, a partir do momento que recebe aquela oferta, aquela esmola, o que for, o que ela fizer com a oferta vai dizer sobre ela. Mas o que eu faço, entregando a oferta ou não, diz sobre mim. Então, como eu sou mesquinho, mão fechada, pão duro, eu tenho que achar uma justificativa para não ficar mal com a minha consciência. Então eu digo, bom, eu não vou dar essa esmola para esse rapaz, como se fosse uma esmola, como se fosse alguma coisa, né? Eu não vou dar aqui esses 50 centavos para esse rapaz porque ele vai comprar droga. Então, ele também pode comprar comida. Ele pode levar comida para casa. Ele pode comprar uma garrafa d'água. E aí? Não é? Então, a nossa atitude com as pessoas diz muito sobre nós, diz tudo sobre nós. O que elas vão fazer com a nossa ajuda diz tudo sobre elas. Mas, quando nós deixamos de ajudar alguém, isso tem a ver com a gente. Isso tem a ver com a visão que nós temos de nós mesmos ou com quem de fato nós realmente somos. Tópico 3, buscando a perfeição de Cristo. Já se inscreveu no canal? Não ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e lembra que hoje tem a estreia do quadro
Fala, professor! Você pode participar desse nosso quadro aqui também. Muito bem, no nosso tópico 3, buscando então a perfeição de Cristo. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. Sabe quando alguém escuta esses ensinamentos de Jesus e fala assim, eu? Eu não. Sinal de que o velho homem ainda está aí, entendeu? O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àquelas pessoas que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas de amar e perdoar. Eu tinha um pastor que perguntaram uma vez para ele, pastor, posso emprestar um dinheiro por irmão? Me pedir? O pastor falava assim, se você puder emprestar esse dinheiro, antes de emprestar o dinheiro, você tem que pensar primeiro se você tem o dinheiro, segundo, se vai te fazer falta. Porque se esse dinheiro não lhe fizer falta e a pessoa não conseguir lhe pagar, você perdoa ela e pronto. Você não arruma um inimigo, você não perde um amigo, beleza. Mas se esse dinheiro, mesmo que você tenha para emprestar, ele vai te fazer falta, e se a pessoa não lhe pagar, vai lhe criar uma inimizade, não empreste o dinheiro. É melhor você não emprestar. Então assim, nós temos que ter muito cuidado com essas oportunidades que elas surgem. Porque perdoar a quem nos deve é uma atitude de amor. É uma atitude de amor. O amor mais perfeito. O verbo amar que aparece em Mateus, em 5:43, é agapau. É o amor que sabe receber com alegria e acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, contente sobre ou com as coisas. Esse amor só pode estar no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviavam da real lei do amor, Jesus inclui nisso aqui o amor, que é inteligente, compreende as dificuldades, se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Tá? Parece inatingível que Jesus elucidou, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Nos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. Isso é o amor perfeito. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Não é? Então, enfim, buscar a perfeição é buscar uma vida mais parecida com Cristo. Não é? Então, ele amou todas as pessoas, em toda e qualquer situação. É por isso que eu digo, como cristãos, nós não devemos desejar a condenação de ninguém. Nós não devemos desejar... Aliás, eu não consigo entender uma igreja de Cristo que deseja a morte e o inferno para quem quer que seja, ainda que a pessoa tenha se levantado como inimigo da igreja. Por quê? Porque o que as pessoas precisam é do amor de Cristo manifestado pela igreja. A pessoa que brinca com a igreja, que zomba da igreja, na grande realidade, esta pessoa já está debaixo de condenação. Então, o que ela precisa é do amor da igreja, é da compreensão da igreja, é da oração da igreja, para que ela tenha um encontro com Jesus e seja mudada. Do contrário, ela só está manifestando uma natureza velha, condenada, que carece da graça, da glória e do perdão de Deus, tanto quanto qualquer outra pessoa. Certo? É sobre isso a nossa aula, é aquela aula para refletir. Você tem oportunidade, ocasião, motivação para se vingar de alguém, mas o que você vai fazer com isso? Vai aproveitar a chance, sabe? Tem gente que fica, vou pegar ela na esquina, fica stalkeando o WhatsApp da pessoa, o Instagram da pessoa, só para achar uma coisinha. Aqui, achei! Tome! Quem mandou? Vou acabar com você! Não, irmão, isso não revela Cristo. A ação das pessoas revela quem elas são. Tudo sobre elas. Nossa reação revela tudo sobre nós. E a nossa reação diante de uma situação, de uma oportunidade,
em que temos justificativa e motivação para reagir, para nos vingar, a nossa reação diz tudo sobre quem nos governa. Se nascemos de novo de verdade, se somos nova criatura de verdade, somos guiados pelo Espírito Santo, mesmo tendo motivo, ocasião, razão e justificativa e motivação, nós vamos preferir deixar a vingança de lado, perdoar e seguir em frente, porque é isso que Jesus espera de todos nós. Professores da Escola Dominical, muito obrigado por nos acompanhar. Calma aí que agora está chegando o quadro Fala, Professora. Vamos assistir aí a pergunta do professor Keiver de São Paulo, que mandou sua pergunta para participar aqui do quadro Fala, Professor. Vamos assistir? Fala, professor. Aqui é o Keiver, irmão Keiver, aqui do Jardim São Luís, São Paulo. Professor, tem uma pergunta. O que fazer quando os adolescentes querem ir para a escola dominical, mas não querem ir para o culto? O que devemos fazer? Qual decisão tomar, professor? Me ajuda aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido professor Keiver, por sua participação. Um abraço à sua igreja, um abraço à sua classe, a todos os seus alunos. Muito bem, vamos lá. O que fazer? Bom, primeiro eu peço a você e a todos que nos assistem que façam uma leitura dos comportamentos hoje. Preste atenção, é preciso olhar além da sua sala de aula. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Como é o culto de quinta-feira na sua igreja? Como é? Na maioria das igrejas, o culto de quinta-feira, para ter uma boa participação da igreja local, ele tem que ser um evento, quase um congresso. O que é isso? Mudança de comportamento. Há 20 anos atrás, todos os cultos na igreja eram extremamente frequentados. Não tinha cartaz de festa, essas coisas não tinha. Há 30 anos atrás. Hoje, os cultos têm que ser um evento. Então, como que é o culto de quinta-feira na sua igreja? Outra pergunta. Como é a participação dos obreiros da sua igreja na escola dominical? Você sabe que adolescente presta atenção em tudo? Será que os obreiros da sua igreja são alunos, todos eles da escola dominical, ou só os que dão aula? Pensa nisso. Terceira pergunta. Nesta equação, como é a participação dos pais? Será que esse comportamento que você está dizendo de adolescentes, na verdade, não é reflexo do comportamento dos pais? Gente, os adolescentes hoje crescem escutando os pais falarem assim: domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Então está se estabelecendo em nosso meio, a nível de Brasil, um novo tipo de comportamento, que é esse comportamento. Bom, se eu vou na igreja na ceia no sábado, então eu não vou no domingo. É por isso que os cultos de departamento... Outra pergunta. Os cultos de departamento da sua igreja como são? A igreja vai? Ou só vai os adolescentes? Ou só vai os jovens? Ou só vai as crianças? E o pastor tem que ficar implorando: irmãos, vem pro culto dos jovens, vem pro culto das crianças, dos adolescentes, por favor. Na maioria das vezes, você tem que convidar 50 grupos de fora, porque senão o seu grupo vai ficar sozinho na igreja. É preciso fazer uma leitura desse ambiente. Por isso que muitas igrejas, ao invés de ter um culto de adolescentes por mês, ele tem um encontro de adolescentes semanal, às vezes durante a semana, ou mesmo no sábado, num anexo da igreja, numa sala da igreja. E periodicamente, trimestralmente, semestralmente, eles fazem um culto com a igreja toda, com presença de convidados. Exatamente por quê? Porque mudou o comportamento. Se você faz culto uma vez por mês, só vai os seus adolescentes, para não ficar só eles, você tem que chamar um monte de igreja e vira aquele negócio de cooperação de um lado para outro. Mudança de comportamento. Não é necessariamente um problema. É uma mudança de cultura. É uma mudança de comportamento. Nós estamos sendo influenciados por igrejas americanas e por comunidades no Brasil, que no domingo ou tem um culto só de manhã, ou 2 cultos. E as pessoas falam assim: bom, se eu já fui no culto amanhã, então não vou no culto à noite. Então, eu quero que você faça essa leitura do ambiente, e a conclusão que você vai chegar, com certeza, é que o comportamento dos adolescentes é reflexo de um comportamento que eles estão enxergando na igreja como um todo
e dentro de casa. Ok? Então, primeiro, faça essa leitura. Segundo, agradeça a Deus e fique feliz. E aproveite ao máximo o tempo que você tem com eles. Abraçando, orando por eles, orientando. Quanto menor é o tempo que você tem com eles, maior tem que ser a sua presença e a sua influência sobre a vida deles. Eu sei que você não está fazendo isso, nem você, nem outros irmãos que têm essa situação, eu tenho ela na minha igreja, mas por favor, não fique triste com a situação. Claro, fique triste, mas não mostre para eles, porque nós sabemos que eles precisam estar lá. É importante eles estarem lá, mas ao mesmo tempo, louve a Deus por cada minuto, cada segundo que você passa com eles. E como que a gente resolve? Bom, se concluímos que é uma questão maior do que só a classe dos adolescentes, significa que essa é uma questão que a igreja precisa resolver juntos. Então talvez nós precisamos começar lá do pastor, conversando com ele e perguntando a ele, ao meu pastor, ao seu pastor: pastor, o senhor está vendo isso? Como que a gente pode resolver? Você pode levar soluções para o seu pastor, de repente o seu pastor até tem soluções, mas ele está esperando que pessoas se aproximem dele, porque esse é um trabalho para a igreja toda, já que reflete um comportamento da igreja toda e não meramente só na sua classe de adolescentes. Eu acredito que a partir do pastor, do comportamento de todos os obreiros, do comportamento de toda a liderança é que pode mudar. Caso contrário, este é um tipo de comportamento que veio para ficar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.